Miguel Brites, bem-vindo. Zé Miguel. Como é que estás? Tudo bem. Antes de mais, deixa-me só aqui fazer um telefonema, desculpa. Uma pessoa importante. Ok. A gente já começa. Queres comprar? Queres vender? Se queres comprar, não te irrites. Liga ao Brites. Queres vender? Muito bom. Olha, de onde é que vem isto? Isto vem dos meus primórdios do mundo imobiliário. Quando me começaram a chamar Brites, tenho uma filha artista, que tem a mania que canta, e eu na brincadeira disse, filha, faz uma música para o pai. E surgiu isto, em bom tempo. Há quanto tempo? Há 10 anos atrás. 10 anos. Mas já começaste há mais. Há 11. Foi logo no início, foi logo nos no início. primórdios. Foi. Como é que na verdade isto tudo começou? A ideia do imobiliário. Tinhas um restaurante, não é? É assim, se isto foi uma decisão ou aconteceu por acaso, eu vou dizer que aconteceu primeiro. E depois sim, foi uma decisão. Eu tinha um bar, durante 5 anos tive esse bar, em que apanhava lá muita gente, conhecidos, amigos e até pessoal do imobiliário. Opa, e eu, servindo às mesas, tratando os meus clientes, via que alguns deles pertenciam ao mundo imobiliário. Via aos fins de tarde a beber uns gins, a beber umas cervejas, a socializar, a ter tempo, a estarem desafogados. E eu assim, epá, isto parece-me porreira, é uma vida porreira que eu me via a fazer. E foi nisto que falei com um colega meu, na altura, e disse-lhe, epá, explica-me lá o que é isso do mundo imobiliário. E ele disse, pá, vou-te marcar uma entrevista. Uma entrevista? Sim, vais lá falar com os nossos recursos humanos e eles depois elucidam-te disso. Pá, e eu assim fui, à descoberta, ver o que é que dava aquilo, e a entrevista correu muito bem, vindo lá fascinado, e eu, se isto for mesmo assim, é isto que eu quero para o resto da vida. E quando eu digo que aconteceu e depois mais para a frente foi uma decisão, foi posto isto, ou seja, eu percebi o que era o negócio, percebi como é que isto tudo funcionava e a partir daí eu tomei a decisão, é isto que eu quero, é por aqui que eu vou. Uma vez contaste-me um episódio, tu tens aí tatuado, não é, o nome dos teus filhos. Certo. E uma vez contaste-me aí um episódio que mexeu contigo, não é, e com eles, e que também provocou alguma alteração na tua vida, também provocou alteração para isto, não foi? Foi. Não estava preparado para isto. Sim, porque eu ligado ao bar, eu estava 24/24 no meu bar snack, e os meus filhos andavam naturalmente na escola, como andam todos os filhos que nós vemos. E há um dia que a minha filha chega à casa e desenha, e traz-me o desenho, e era o meu dia de folga, que era a segunda-feira, estou a jantar, e a minha filha mostra-me o desenho, a perguntar se eu gostava. Eu estou a ver o desenho e vejo a mãe desenhada, vejo ela, a Flor, e vejo o Diego. E aí eu pergunto, filha, onde é que está o pai? E ela, pai nunca está. E aquilo mexeu comigo. Mexeu e ajudou na decisão que eu já tinha tomado e não sabia. E entraste nisto? E aí disse, isto tem que ser, não há plano B, isto é 100%. Como é que foram os primeiros dias nisto? Foram de descoberta, porque eu tinha um grande receio. Como é que eu agora vou chegar à casa das pessoas e dizer quanto é que vale a casa, se eu não sei. Eu próprio não sei quanto é que valia a minha casa, como é que eu vou dizer às outras pessoas quanto vale a casa deles. Só que nesse processo, e aí eu digo, o percurso que eu tive foi importante nas várias fases. Eu tive muita formação, aprendi muito, trouxe muito conhecimento que hoje transporto para os meus clientes, para a minha equipa que estão comigo todos os dias ao meu lado, e todos os dias quero continuar a aprender,
mas foi todo este conhecimento que me fez estar mais à vontade, conhecendo o negócio, de falar com as pessoas e perceber o que era o mercado imobiliário. E acha essa formação inicial, tu achas que é algo que, na verdade, até teres ali um conjunto de ferramentas, pode demorar quanto tempo? Até alguém conseguir... porque fala-se muito isto, às vezes, que o mercado imobiliário está muito inundado, não é? Sim. Demoraste tempo até perceber quanto é que valia uma casa, como é que havias de apresentar? Eu digo que o primeiro ano é um ano. Eu digo que o primeiro ano... Nós estamos em constante formação, mas o primeiro ano é muito importante. E é o ano todo, não é 3 meses, 4 meses, 5 meses. Eu só ao final de 6 meses é que fiz o meu primeiro negócio. Felizmente, a partir daí, não houve mais mês nenhum que eu não fizesse pelo menos um negócio. Agora, essa formação inicial, tu estar junto dos melhores, aprenderes com os melhores, porque eu bebi muito com malta que hoje está no ramo, bons profissionais nas diversas marcas, e eu bebi muito da sabedoria deles e depois adaptei para a minha personalidade, para a minha maneira de ser, de atuar, de falar com o cliente. Aliado a eu privar com esses tubarões do imobiliário, aliado a uma boa formação que tive e depois pôr em prática, eu digo que são os ingredientes para quem hoje está a começar, tem que os fazer. Tem que os fazer. E aí é importante ter a estrutura, ter os colegas certos, a liderança exata. Tudo isso ajuda, todo o contexto. Não é só uma coisa. São vários ingredientes para fazer o bolo. Nós não estamos aqui com nenhum propósito para esta entrevista, nem para mascarar nada. Sim. Quais é que são ali as... Nem tudo são flores, não é? Também há coisas que correm menos bem, a aprendizagem às vezes demora mais. Quais foram ali as maiores dores logo no início? Eu digo que as dores vão sempre existir. Hoje, passado 10, 11 anos, há dores que continuam, há novas dores, há outras que ultrapassamos. Mas elas vão sempre existir, porque este mercado, o mercado imobiliário, é de altos e baixos. Tu podes ter um mês que fechas 5, 6, 7, 10 negócios e podes ter um mês que a seguir só fechas um negócio ou estás a zeros. E é esta inconstância que muitas vezes te podem deitar abaixo ou não estares preparado para saber lidar com isso. Mas eu lembro-me que ao início, voltando mesmo lá atrás, os primeiros 6 meses foram difíceis. Foram difíceis porque eu não estava a ver as coisas a acontecer. E se tu estás a fazer as coisas conforme te dizem, conforme aprendeste, e não estás a ter resultado, há ali fases que tu vais desmotivar. Tu vais até questionar-te a ti próprio, será que eu sirvo para isto? Será que é isto que realmente eu quero? Mas isso é muito importante. Eu hoje agradeço, eu naqueles 6 meses não ter feito um negócio, sequer. Agradeço mesmo. Porque se eu tenho feito logo 2, 3 negócios de início, se calhar não tinha aprendido aquilo que aprendi. Não tinha passado pela dor. Porque nós primeiro temos que passar pela dor. Temos que ouvir muitos nãos. As coisas têm que correr mal. Têm que correr mal e vão correr mal. Mas isso faz parte do teu crescimento. E isso é uma lição que eu levo. É aquele momento difícil que tu pensas assim, se eu passei por isto e não quero voltar a passar, então vamos embora. Vamos dar fogo à peça. Vamos fazer acontecer. E aí, lá está em ti. Por muito que te digam, por muito que te instruam, está em ti. Está na tua proatividade, está naquilo que tu acreditas. E eu acreditava no processo. Eu acreditava no processo. E fazia para com que ele acontecesse. E o resultado disso é que mais tarde aconteceu. Não no tempo que eu queria, mas no tempo que as coisas demoram a acontecer. Faz parte do processo. Mas houve uma coisa constante ao longo desse tempo, que foi a tua aposta no teu marketing. No marketing... Que na verdade, deixa-me falar, tu és assim das pessoas que, se eu perguntar muito rapidamente até quanto é que investes, tens isso tudo na tua cabeça muito presente. Tem. Eu sei.
O marketing surgiu por uma coisa que na altura, na formação, e penso que ainda hoje o fazem, independentemente da marca, que te dizem assim, bem meu amigo, tu chegaste ao mundo imobiliário, tu agora, das primeiras coisas que vais fazer, pegares nos teus sapatos, nos teus ténis, um bloquezinho, uns cartõezinhos no bolso, e vais bater porta e falar com as pessoas, entregar, dar-te a conhecer e tudo mais. E eu, já me estão a tramar. Então eu tenho que ir fazer isso. Eu tenho que ir ter com as pessoas, bater à porta, incomodar as pessoas. Isso não faz parte do meu perfil. Quem o faz tem sucesso, não tenho a menor dúvida. Não estou. Agora, eu tenho que adaptar isto a mim, àquilo que eu quero fazer todos os dias. E eu não me estava a ver todos os dias a fazer bate-porta, a ir bater à porta das pessoas. Então o que é que eu pensei? Lá está, questiono-me a mim próprio, e quando tu te questionas, tu arranjas alternativas. Tu vais em busca de soluções. E qual foi a solução que na minha cabeça me veio? É assim, se eu não vou atrás das pessoas bater porta, eu tenho que fazer o processo inverso. Eu tenho que fazer com que as pessoas que estão do outro lado, detrás daquela porta, venham ter comigo. Então como é que eu vou conseguir? Através do marketing. E o marketing surge naturalmente. Tanto é que eu entrei no ramo imobiliário, chamavam-me Miguel, e chamaram-me Miguel durante 6 meses. Ao final de um ano era o Brites. É o não te irrites, fala com o Brites. E o Brites ficou a ser conhecido no ramo imobiliário por causa deste marketing constante. Com muitas ações, com música já à mistura, com outdoors, com carros decorados, com flyers, com ações de marketing. Uma série de coisas que eu olho para trás e digo, eia, como é que eu me lembrei disto? Como é que eu fiz isto? Mas resultou. As várias campanhas, ações que eu fiz, felizmente, umas melhores, outras piores, como é lógico, resultaram. E isso é que me fez com que depois a pessoa, o cliente, viesse ter até mim. E depois há aqui outra parte, que é muito, muito importante, que é o que eu digo. Não basta teres um bom marketing, um outdoor, ou 10 outdoors, ou o marketing que tu quiseres. Se depois não tiveres serviço, aqui o feitiço até se vira contra o feiticeiro, que vão dizer assim, cuidado com o gajo do outdoor, cuidado com o gajo é artista, o gajo vende muito bem a imagem, mas depois tu chegas ao pé dele e ele não tem serviço para ti. E isso eu preocupei-me. Ou seja, o cliente que me chega, eu trato da melhor forma que sei, e sei que vai ser bem tratado e que vai ter um bom serviço. E é aí que eu aposto. Mas isso existe continuar a formar-te? Constantemente, Miguel. Constantemente. Isto tu não podes... Isto é como a história que estávamos a falar há bocadinho. Não é por eu ter feito 10 negócios este mês que eu agora vou relaxar e não vou fazer mais nada. Isto agora está a acontecer. Fiz 10 negócios este mês. O que é que eu preciso fazer mais? Mentira. Se tu não fizeres daqui a 2 ou 3 meses, estás a fazer 0. Sim. E isto é a grande lacuna que eu já fiz, que eu já passei por isso. E lá está. Nós aprendemos com o erro, mas tu não podes relaxar. Tu não podes relaxar. Tens de estar sempre on. Não há hipótese. Se tu queres, atenção, isto depois do objetivo de cada um, mas se tu queres estar sempre na moto de cima, no topo da tabela, como eu costumo dizer, tu tens de estar sempre a fazer. Consistência. Persistência, resiliência. Todos esses termos que nós sabemos, mas têm que ser postos em prática. E antes depois houve ali um momento em que, pronto, sentiste menos bem, mudaste, mas antes disso tu já tinhas ao teu lado uma pessoa que ainda hoje tens e que eu não podia deixar também trazer para aqui, não é? O Zé Carlos. O Zé Carlos. O que é ter uma pessoa como o Zé Carlos, por quem nós temos todos uma estima muito grande? O que é ter uma pessoa como ele ao teu lado? Eu digo, é um orgulho para mim, é um privilégio, eu sou um privilegiado ter um Zé Carlos comigo diariamente, há 11 anos para cá, que está comigo todos os dias, a nível profissional, e digo isto perante a nossa equipa. É um luxo para os membros da nossa equipa ter um Zé Carlos a privar com ele todos os dias, a beber do conhecimento dele, da ajuda, daquela palavra amiga também quando é preciso, quando te chama à razão.
eu vou-te dar um exemplo, Zé Miguel. Eu sou, já me conheces um bocadinho, sou muitas vezes o extrovertido, o mais roda no ar, e ter ali o Zé Carlos ao meu lado, que me mete a mão no ombro e diz: tem lá calma, vai devagar, pensa desta forma, isto vale tanto, vale tanto. E depois é a matéria humana que lá tem, que ele tem, que está nele. Isso, eu sou suspeito, mas eu vejo o Zé Carlos como o irmão do imobiliário. É o meu irmão do imobiliário. É por aí. Houve ali então um momento lá onde, na agência onde estavas, que as coisas começaram a correr menos bem, não é? Sem entrar aqui em detalhes, isso é completamente desnecessário, mas fundamentalmente o que é que, até porque nós já falámos sobre isso, temos agora uma formação, achas que houve ali algumas coisas de base? O que é que achas que funcionou Miguel, menos bem? Eu vou levar isto sempre para o copo meio cheio, eu nunca levo para o copo meio vazio. E eu continuo a dizer que todas as mudanças são positivas. Continuo a dizer. E se o que te acontece ao longo do caminho e te levam para o outro lado, mais à frente tu vais perceber porque é que isso aconteceu e se foi correto ou não, ou se valeu ser dessa forma. E aí, eu hoje, passado 4 anos, estou aqui contigo, convosco na Realty Art em Leiria, eu digo assim: tão bom como aconteceu lá atrás. Porque eu vou-te dizer, eu nunca vou cuspir no prato que já comi, claro. Nunca. Eu tenho muito a agradecer onde estive durante 6, 7 anos, onde aprendi muito, onde cresci enquanto ser humano e profissional. Mas eu comparo isto um bocadinho ao futebol, à bola. Claro. Eu sou ligado ao desporto. Há uma altura que tu tens que dar o salto. Ou que tu tens que te autodesafiar. Ou saís da tua zona de conforto. E nas diversas circunstâncias do que aconteceu ou deixou de acontecer, não interessa, esse foi o momento que eu senti que eu queria dar o salto. Eu queria ir mais além. Eu era bom jogador na minha equipa, mas eu queria ser bom jogador numa equipa maior. E foi o que aconteceu. E hoje olho atrás e digo assim: tão bom, porque há medos, há receios, e se a coisa vai correr bem ou não vai correr bem, porque eu estava na minha zona de conforto. As coisas estavam a correr bem. Mas isto é tal coisa, tu acabaste o secundário, tu tens que ir para a universidade. Tu, se continuas no secundário, não vais passar dali. Eu tenho que evoluir. E foi esse o passo que eu dei há 4 anos atrás. Foi quando eu disse... Porque a decisão foi minha. Eu disse: não, eu tenho... É agora ou nunca. Eu tenho que dar o salto. E hoje olho para trás e digo: que decisão. Se há decisões que eu tomei certas, esta foi uma delas. Esta foi uma delas, não tenho dúvidas. E o que é que te surpreendeu mais quando chegaste aqui? Porque em Leiria não tínhamos assim tanto tempo de operação, não é? O que me surpreendeu mais, porque ao início, quando te pintam o quadro de Picasso, ou um Dalí, não é? Ou Dalí, pá, tu dizes: é isto que tu vais ter. E eu, mas quando a esmola é muita, o povo desconfia. Eu assim: será? Não será? E eu disse: vamos ver se é mesmo assim. Zé Miguel, olho para trás, não mudou uma vírgula. Isto é bom eu dizer isto. E não estou a dizer isto para... Porque se houver coisas menos boas, eu também as digo. Isso foi o que eu te pedi aqui. Mas não há. Porque eu vi aqui a força... Eles tinham-me transmitido essa força à Realty Art, que tinha um peso perante a 121. Mas tu só te apercebes isso depois de cá estares. E quando eu digo peso, além de ser o maior grupo dentro da 121, além de ter mais agências espalhadas de norte a sul, ter mais consultores... Eu digo que é a grandeza humana. Esta grandeza humana é que é difícil de encontrar. E isso sim. Porque, como eu disse lá atrás, há momentos bons, menos bons. E é nos menos bons que tu vês quem é que está contigo e quem é que não está. E esta grandeza humana, que podia-se dispersar por serem tantos, por ser tanta gente, por ter tanta força, vê-se nestes momentos. E eu sou um privilegiado. Eu, a minha equipa, a minha agência...
onde te incluo, que tu és dessas pessoas que estão lá para quando nós precisamos. E isso é a maior, é a surpresa positiva que foi além das expectativas, como eu costumo dizer. O ano passado atingiste um prémio, portanto foste fazendo crescer a equipa, né, ao longo deste tempo. Certo? Neste momento já são 12 elementos. O ano passado foste ao palco, quer dizer, fruto do ano passado, este ano foste ao palco, levaste a tua equipa toda, subiram aquela passadeira, duplo centurião, time. O que é que isso representou para ti, para vocês todos? Eu estaria-te a mentir se eu dissesse que não gostamos de ganhar prémios, que não gostamos de ser reconhecidos. Estava-te a mentir. Gosto, adoro. Por mim, pelos meus. Mas também se tu me dissesses isso há 4 anos atrás, eu estava-te a chamar mentiroso. Que eu ia atingir esse valor que nós chegámos, este prémio que nós chegámos. Porque eu consigo ver a realidade em que estamos. Nós estamos numa zona centro do país, no mercado de Leiria, e para chegarmos a estes prémios, nós temos que equiparar a mercados como Lisboa, Porto, Algarve, com valores de faturação maiores, com volumes de transações maiores, em que Leiria neste momento não tem. Não sei o dia da manhã, mas neste momento não tem. E quando tivemos a certeza que conquistámos este prémio, a sensação que tive perante a nossa equipa disse, nós chegámos lá. Nós, isto para quem imagina que não está por dentro do ramo imobiliário, eu vou dizer, nós chegámos à Champions League do imobiliário. Yeah. Nós estamos na Champions League e somos do centro. Nós estamos aqui, não viemos de Lisboa, do Porto, do Algarve, desses mercados, que a coisa é... Nós, aqui, na nossa aldeiazinha, como eu costumo dizer, chegámos à Champions League. A nossa equipa está no topo, está a jogar com os melhores. E chegámos lá, fruto não é meu, toda a minha equipe. Todos. Não há um elemento que não tenha contribuído para este prémio. Todos contribuíram. Na sua medida, à sua forma, mas todos nós chegámos lá. Eu sozinho não chegava. É fruto da minha equipa. Já agora, e ainda bem que tocas nesse ponto, também me disseste, claro que numa equipa grande há elementos que faturam um bocadinho mais, uns que faturam um bocadinho menos. Tu partilhaste comigo que todos eram campeões, não é? Até lhes deste um nome, queres partilhar isso? Sim, eu internamente, porque eu tenho a sorte de ter uma equipa heterogénea ao mesmo tempo. Todos, atenção, quando eu digo heterogénea, nas várias especializações. Porque em termos de princípios, valores humanos, homogéneo. Claro, tem que ser. Isso é o principal requisito para estar na minha equipa. Princípios e valores. A faturação será sempre uma consequência. Nunca uma causa para pertenceres a. E dentro desta heterogeneidade que eu tenho, o facto de ter aquele que é mais especialista em terrenos, aquele que é mais especialista em lojas, o outro que é mais especialista em compradores, o outro na angariação, o outro whatever. Isto leva a que há uma complementariedade entre todos que para a equipa, para os clientes que nos chegam, apresentamos um serviço maior. Tu queres vender um terreno, eu dentro da equipa sei quem é a pessoa certa para te ajudar. Tu queres comprar uma casa, dependendo do teu perfil, da localização que pretendes, do tipo de imóvel, eu encaixo na pessoa que te vai ajudar e que te vai dar um serviço de excelência. E isto fez com que eu, dentro da equipa, isto na última reunião que eu tive com eles, eu estipulei ali várias categorias para cada um deles que eles sabem que faz sentido, que ele pode não ter faturado aquele valor que até queria, mas faturou de outra forma. Seja na vertente humana, seja na vertente do convívio, seja da seriedade, da honestidade, da transparência que meteu, na ajuda que deu àquele colega para fechar aquele negócio. Porque é tal ajuda
que está implícita, que não se vê. Isto é como aquele jogador que não faz golos, mas está ali a trabalhar para que o avançado faça golos. O avançado é que leva o mérito de ter feito o golo. Mas ele sabe que teve ali alguém por trás a ajudar com que ele fizesse golo. E eu tenho isto na equipe, felizmente. Tenho aqueles que não de uma forma tão visível, que chega lá, mas que está a ajudar o outro a chegar lá. E isso é tão bom. Eu sou um privilegiado nesse aspecto. Sim. Por isso eu digo, eu tenho a melhor equipa do mundo. Isso é a coisa que tu percebes é de golos, porque ainda és o recordista nacional de número de golos num jogo, não é? Isso aconteceu. Quantos foram? Foram 10. E atenção, os outros andavam, não tinham moletas, não, andavam, também corriam. E quando uma equipa atinge mais de $500 000 de faturação, não é? E a gente passa ali um marco e percebe, pô, isto é possível. O que é que isto abre aí algumas janelas a ti e aos teus elementos para o futuro? Eu digo que a janela que abre traz-nos mais compromisso. Porque eu digo, e muitas vezes digo isto, e mais uma vez associo ao futebol, o difícil não é seres campeão uma época. O difícil é seres campeão várias épocas. Ou se não fores campeão, estares no topo da tabela a lutar para ser campeão vários anos. Agora, se eu for campeão uma época e a seguir, na época a seguir desci divisão, preferia andar sempre no meio da tabela. Claro. O difícil não é chegar lá. O difícil é manter-se lá. E a partir do momento que tu lá chegas, isso traz-te uma maior responsabilidade. Mas eu já tenho isso dentro da equipe. Independentemente, porque eu continuo a dizer, a faturação é uma consequência. Eu vou-me focar no cliente, vou-me focar nas pessoas. E a consequência deste meu bom trabalho que eu vou fazer aqui vai se traduzir depois em números de faturação. Mas se eu não fizer isto, nunca lá vou chegar aqui. E isto foi uma consequência do bom trabalho que eles fizeram, que nós fizemos. E quando olhas para esse bom trabalho em 2025, se tivesses ali que tirar 2 ou 3 aspectos que foram feitos de forma diferente para conseguir alcançar isto, que reflexão é que fazias? Diferentes como? O que é que achas que a equipa fez diferente? Ela também cresceu um pouco, Sim. Não é? Mas achas que houve compromisso? Achas que foi estabelecer esse objetivo? O que é que foi mais marcante para conseguir chegar lá? Olha, tive uma reunião com eles, eu faço uma reunião 2, 3 vezes por ano com eles, faço todas as semanas, mas estou a dizer uma reunião mais exaustiva, em que debatemos mais pontos. E houve ali uma reunião a meio do ano que nós vimos que o ano não estava a correr muito bem. E eu elevei a fasquia. E acho que nessa altura foi extremamente importante aquela reunião, porque senão entrávamos naquela fase de relaxamento. O nosso objetivo inicial era 500 mil, $500 000. E chegámos ali a meio do ano, estávamos lá perto. E na minha cabeça, falei com quem de direito e reuni com eles e disse, meus amigos, o nosso objetivo agora é lá em cima, é os 700. E eles ficaram, ao mesmo tempo, assustados, mas a pensar, se nós conseguimos até aqui fazer, pode ser que também consigamos lá chegar. Foi um desafio, não foi fácil. Mas a chegares ao final do ano, e agora em números exatos, chegares a 762 mil euros de faturação, eu digo que é dos marcos históricos para eles, para nós, que só foi possível devido a este desafio que foi posto ali no meio do ano. E se há coisa que eu olho para trás o ano passado e digo foi na altura certa, é aquela ou é agora ou nunca mais podemos ter esta oportunidade, eles sentiram que era agora, que era aquele o momento. E senti de todos. Até aquele que podia estar menos comprometido naquela altura, naquele timing, sentiu-se, eles estão todos a ir a jogo, não vai ser por mim que vão perder o jogo. Eu também vou. E foi este compromisso, esta união da equipa que fez com que a gente chegasse lá. De outra forma era impossível. Era impossível. Agora sou eu que falo de futebol. Se a gente um dia podíamos fazer um comentário de futebol e de um jogo, acho que podemos bem. Mas que dizem que um jogador também é 90% mindset. Na verdade é isso que me estás a dizer, não é?
Tinha um treinador meu que me dizia, e eu até hoje guardo essas palavras: sabes quanto mede um jogador de futebol? Um palmo. É este palmo. Palmo de cabeça. Está aqui. Tu podes estar muito bem fisicamente, podes estar a treinar muito bem, mas se a tua cabeça não estiver a funcionar, e ao contrário, vai acontecer. Tu podes estar mal fisicamente, podes ter acabado de fazer os 90 minutos e ainda teres que ir para prolongamento, mas se tiveres uma força mental que aquilo vai dar certo, tu vais buscar forças onde elas não existem. E está aqui. Eu continuo a dizer, às vezes as coisas para não acontecerem não é porque o mercado está mal, ou porque hoje está a chover, ou que furei uma roda do carro, ou que tive um acidente. Não, o mal está em mim, está na minha cabeça. Se eu fizer este desbloqueio mental, eu vou lá chegar. Depois tenho que fazer, não é só pensar. Porque eu posso ter pensamentos, sonhos, whatever, mas para isso acontecer, eu tenho que pôr em prática. Eu tenho que idealizar a coisa lá à frente, como eu idealizo muitas vezes. Eu, antes de ir à casa de um cliente, eu já vou a pensar que vou trazer o imóvel para vender da forma que eu acredito que o vou vender. Já vou, mas posso chegar lá e não o conseguir. Mas se eu não o conseguir, não foi porque eu não fiz os meus 50% ou aquilo que estava ao meu alcance. Eu vou preparado para isso. Agora, se eu for para lá sem preparação, o mais normal de acontecer é que não tragas nem esse nem mais nenhum. E por falar em fazer, como é que tu descreverias o dia-a-dia de um consultor de topo como tu? Eu considero-me um consultor de topo. Considero-me. Não acho isto de arrogância da minha parte, porque eu conheço. E os números dizem isso. E os números próprios transmitem isso. Eu vou-te dizer uma coisa, Zé Miguel. Eu tenho que estar todos os dias presente. Eu todos os dias estou presente. E quando eu digo estar presente, não é ter sempre lá o autor. Isso é fácil, estar presente. Não. Eu tenho um melhor, além da minha pessoa, que é andar todos os dias na rua, falar com pessoas, estar no comércio, dar-me a conhecer e conhecer outras pessoas. Eu ando identificado com o meu carro, porque depois dizem-me assim: tu tens sorte, as pessoas vão ter contigo, as pessoas vêm todos os dias, passam por ti, apitam, dizem-te adeus, não te irrites, ligam ao Brites. Porquê? Estão a ver o carro do Brites a passar. Está lá a minha fronha, em grande, bonita ou feio, não é isso que interessa, mas está lá. E eu vou na estrada e a pessoa, que às vezes eu só faço assim, eu não sei quem é que me apitou, mas eu disse adeus. É alguém que viu o meu carro. Ao ver o meu carro, está-me a ver a mim. Epá, ele anda aqui, ele anda acolá, ele está em todo lado. No outro. Eu ouço, a frase que eu ouço mais é dizerem-me assim: tu estás em todo lado, é impressionante. Porque passam numa vitrine de uma loja que eu tenho lá e estão-me a tirar selfies e a enviar: olha aqui, estou-te a ver. Passam no auditório: epá, estás sempre a rir para mim. Vem o meu carro estacionado em algum lado, tiram foto: oh, estás aqui a fazer o quê? Estão de férias a jogar as cartas, que eu tinha um baralho de cartas, sim. Até te baralhas. E eles estão nas férias a jogar as cartas e estão-me a mandar fotos a dizer: até aqui tenho que levar contigo. E as t-shirts, eu vejo gente na rua a correr de t-shirt ou com o boné do Não Te Irrites, do Brites. Isto é estar presente, mas isto tem que ser feito de forma consistente. Tu tens de estar sempre presente. E para isso, isto é planeado. Isto não é, eu agora vou fazer porque me lembrei. No ano anterior, eu já tenho todo o meu plano de marketing feito para o ano a seguir. Sei onde é que vou estar em determinado momento. Sei o que é que vou fazer em determinado momento. E aliado a isso, é estar presente todos os dias. Eu não me posso dar ao luxo de estar em casa e ninguém me ver. Eu mesmo que não tivesse, imagina, uma hora do dia, que eu não tenha nada para fazer, sabes como é que eu vou trabalhar, Zé Miguel? Pego no meu carro e vou dar uma volta pelas ruas de Leiria. Vou ver placas, vou ver pessoas. Sabes porquê? Porque ando no meu autor ambulante. Exatamente. E depois tenho sorte. Porque depois alguém me vê a passar: Brites, anda cá. Parei. Estou a falar com ele ou contigo e de repente surge alguém: pá, ainda bem que te beijo. Olha, estou a pensar aqui comprar uma casa, vender uma casa. Porque o outro me parou. Ou num restaurante. Vou ao restaurante. Eu tenho um compromisso diário. Eu ando sempre com cartões no bolso. Eu tenho que deixar 10 cartões todos os dias com pessoas. Eu todos os dias tenho que entregar 10 cartões às pessoas. Eu não posso chegar a casa
sem ter entregue os 10 cartões. Se eu só entreguei 9, eu vou voltar para trás e vou entregar esse cartão a alguém. Não posso chegar a casa com os 10 cartões. É a tua pequena guerra diária. É. Como eu todos os dias, e podem dizer que isto é treta ou não é, eu todos os dias, a primeira coisa que faço, tomo o meu café, vejo quem é que faz anos, qual é o aniversário dessa pessoa. E nesse mesmo momento, a primeira ação diária que eu faço é desejar o aniversário a todas as pessoas que eu conheço, que fazem anos nesse dia. Faço isto religiosamente todos os dias. Há coisas, e tu podes concordar ou não, as pessoas podem se rever ou não nisso, mas que eu acredito e que eu faço. Por isso, é o que eu digo, a partir do momento que tu acreditas no processo, tu tens que o pôr em prática. Eu no início, mesmo nos primórdios do imobiliário, eu fui muitas vezes chacoteado e faziam bullying comigo, porque eu tinha umas frases e todos os dias eu estava a aparecer no Facebook a meter frases novas, uma mais parolas, outras mais pimbas, mas o que eu queria era que as pessoas já me reconhecessem e vissem, epá, ele está cá sempre, ele está a pôr a frase, ele está a... Epá, e vais ser motivo de chacota, e vão se rir de ti, e vão gozar contigo, e vais ter bullying. Está tudo bem. Eu rimo, é a palavra que eu durmo melhor. Se calhar essas pessoas que na altura gozavam, hoje dizem assim, olha, se calhar ele estava a fazer bem. Por isso é que eu digo, a qualquer consultor hoje, seja da minha equipa, seja da minha agência, seja de outra marca, se ele definir uma estratégia, ver um caminho, ele que acredite e que faça. Até o momento que vai dar certo, e se der errado, vai dar certo mais à frente. Desde que ele acredite e faça para isso. E essa foi sempre a minha crença. Acredita, vai lá, faz. E nestes anos de imobiliário, aprende-se muita coisa boa, mas esta é também uma profissão que nos às vezes mostra muita coisa má. Qual foi a coisa mais difícil que achas que o imobiliário te mostrou? Eu não digo difícil, mas que eu até hoje não consigo lidar bem. É apanhar colegas, independentemente das agências ou das marcas, que não revelam profissionalismo. Falta de transparência, falta de seriedade, honestidade. Isso a mim ferve-me. Porque eu não consigo ser assim. Eu não consigo. Eu ainda agora estava a fazer a análise deste início de ano. 80% eu faço partilhas. E eu tenho algumas angariações. Podia fazer negócios diretos com o comprador só que não faz parte de mim, porque hoje eles podem precisar de mim e amanhã eu posso precisar deles. Eu vejo o mundo imobiliário como partilha. E se eu defendo isso, eu tenho que pôr isso em prática. Lá está. E depois vejo outros colegas que não querem pôr isso em prática, que não querem mesmo. É a forma deles atuarem. Mas mais do que isso, ok, não queres partilhar, não partilhas. Mas é a falta de profissionalismo. Porque infelizmente, apanhas colegas que não estão no sítio certo. Não estão no sítio certo. Assim como eu reconheço que existem colegas top, independentemente da marca, são top profissionais. Há colegas que é um orgulho tremendo, é um prazer fazer negócios com eles, de outras agências, de tudo. Porque são top. Do início ao fim do processo. E isso dá gosto. Só que nem tudo é como nós queremos. E sim, eu digo que é o que mais me... Porque clientes, felizmente, hoje eu posso escolher, entre aspas, felizmente, porque chega-me um cliente e o saber dizer que não é muito importante. Se quem começa é difícil dizer que não, porque quer ter uma angariação, quer mostrar resultados para a agência, que tenho 2 imóveis, 3 para vender, mas que ao fim e ao cabo não vai vender nenhum. Porque trouxe aquilo fora de mercado e que só trouxe para dizer número, para ser número. E hoje eu já consigo dizer que não. Que é, chega-me o cliente e eu com a experiência, com o estudo de mercado bem feito, que justifica o porquê de eu dizer que o mercado está a dizer que vale aquele valor e dar esta consistência, esta consciência ao proprietário e ele perceber porque é que estamos a dar aquele valor e tu trazes o imóvel ao valor de mercado.
E se o cliente me diz, mas, Sobritos, muito obrigado, você é excelente profissional, mas você está-me a dizer que a casa vale 200, eu quero 300 para mim. Eu digo, muito obrigado, sou proprietário, não sou a melhor pessoa para o ajudar. E eu sei que a seguir vai lá outro colega meu e vai ficar com a casa para vender, mas não a vai vender. Agora, isto é uma decisão de cada um. Claro. E num setor, pronto, que infelizmente está um bocadinho preenchido com marcas, com agências, com agentes, o facto de estares numa agência e numa marca reconhecida, onde tu próprio dizias que partilhamos princípios, acho que isso também ajuda a que os restantes colegas, de uma forma geral, não é? De uma forma geral, estejam mais alinhados com esses princípios. Não tenho dúvidas. Eu continuo a dizer que as marcas, as empresas são feitas de pessoas. E se tu tiveres as pessoas certas, com os princípios certos, princípios e valores, tu estás condenado ao sucesso. Não há outra forma de o dizer. Porque tu podes ter a melhor marca do mundo, o melhor grupo do planeta. Se não tiveres as pessoas certas, para já não eras o melhor. Mas se tu tiveres as pessoas certas, estás tão perto de que as coisas vão correr bem. Eu continuo a dizer, as pessoas é que fazem a marca, é que fazem a agência, é que fazem tudo acontecer. Com as pessoas certas. E é esse, muitas vezes, eu enquanto team leader, enquanto tendo a minha equipa, porque já tive essas situações, de vir elementos a quererem associar-se à equipa, e não estava em questão a faturação, porque faturavam muito bem, mas que eu não acredito nas pessoas enquanto princípios e valores. E para mim é o mais importante. Volto a dizer, a faturação é uma consequência. E mesmo assim, numa área onde estão muitos profissionais, mas já há sempre alguns novos a chegar. Sim. E com princípios e com valores. O que é que tu dirias a um desses com princípios e com valores que está a chegar agora a esta área? Foca-te nas pessoas. Esquece o negócio. Esquece a faturação. Foca-te nas pessoas. E faz. Se acreditas, se te disseram que é para fazer desta forma, faz. Não está a acontecer, continua a fazer. Não está a acontecer, faz mais. Ainda não está a dar, faz. Sempre com o foco nas pessoas. Em ser quem tu és. Aquilo que tu acreditas. Sem andares cá com esquemas, panelinhas. Não. Ser sério. E faz as coisas. Erra. Vais errar. Mas continua a fazer. Se tu te focares nisto, na pessoa, em fazer, vais ter comissões, vais ter faturação, vais ver o teu negócio a crescer. Ok. É por aí. Nós já há 2, 3 semanitas demos uma formação interna, né? Um dos hábitos, e um deles é começar com o fim em mente. O que é que tu gostavas que daqui por 20, 30 anos, não vou dizer no dia em que não estiveres cá, mas daqui a 20 anos dissessem do Miguel Brites? Esquece os negócios, não é? Eu não quero que me lembrem porque, olha, ele vendeu muitas casas. Esquece isso. Foi um bom pai, primeiro. Primeiro eu tenho que ter os meus comigo. Um bom pai. E foi, no ramo imobiliário, alguém que fez diferença na minha vida. Alguém que me ajudou verdadeiramente. E quando eu digo ajudar verdadeiramente, já tive muitos casos que eu sei a gratidão que as pessoas têm comigo. Só isso. Há uma outra pessoa, desculpa trazê-la para aqui, que é o teu pai. Tu tens uma foto dele no teu gabinete? Que memórias boas é que ele te traz? Em princípios? Desculpa.
Estás a ver quando tens um ídolo? É um ídolo para ti. E quando, próxima vez que subires ao palco e nós e ele tivermos de estar para ali de pé, o que é que vais sentir? Cumprir a missão. Cumpriste a missão?